Pasta 12. 12. A hostilidade dos sonhos. Simon observava Clary apoiada na geladeira, mordendo o lábio como sempre fazia quando estava nervosa. Ele frequentemente se esquecia do quanto ela era pequena, de ossos leves e frágil, mas em momentos como aquele, momentos em que ele queria colocar os braços ao redor dela, era contido pela ideia de que apertá-la demais poderia machucá-la, principalmente agora que não conhecia mais a própria força. Jace, ele sabia, não se sentia assim. Simon o observara com uma sensação nauseante no estômago, sem conseguir desviar o olhar, enquanto ele a tomara nos braços e a beijara com tanta força que Simon pensara que um deles, ou ambos, poderia se despedaçar. Ele a havia segurado como se quisesse esmagá-la contra seu corpo, como se pudesse fundir os dois em um só. Era claro que Clary era forte, mais forte do que Simon lhe dava crédito. Ela era uma caçadora de sombras, com tudo que isso proporcionava. Mas não importava. O que havia entre eles ainda era frágil como uma chama de vela, delicado como uma casca de ovo, e ele sabia que se despedaçasse, se de algum jeito deixasse aquilo quebrar, alguma coisa dentro dele se despedaçaria também, algo que jamais poderia ser consertado. Simon, a voz dela o trouxe de volta à terra. Simon, você está me ouvindo? O quê? Sim, estou, é claro. Ele se apoiou na pia, tentando fazer parecer que estava prestando atenção. A torneira estava pingando, o que o distraiu momentaneamente. Cada gota luminosa de água parecia brilhar, perfeita e em forma de lágrima antes de cair. A visão dos vampiros era algo estranho, pensou. Sua atenção era atraída pelas coisas mais estranhas. O brilho da água, rachaduras em um ponto do pavimento, o brilho de óleo na estrada, como se ele nunca tivesse visto nada daquilo antes. Simon, disse Clary novamente, exasperada. Ele percebeu que ela estava estendendo algo rosa e metálico para ele. O celular novo. Eu disse que quero que você ligue para Jace. Isso o trouxe de volta à realidade. Eu? Ligar para ele? Ele me odeia. Não, ele não odeia, disse ela, apesar dele poder perceber por seu olhar que nem ela acreditava totalmente nisso. E seja como for, eu não quero falar com ele, por favor. Tudo bem? Ele pegou o telefone dela e procurou o número de Jace. O que você quer que eu diga? Apenas conte o que aconteceu. Ele vai saber o que fazer. Jace atendeu ao telefone no terceiro toque, parecendo esbaforido. Clary, disse, espantando Simon, até ele concluir que evidentemente o nome de Clary tinha aparecido na tela do celular de Jace. Clary, você está bem? Simon hesitou. Havia um tom na voz de Jace que ele nunca tinha ouvido antes. Uma preocupação ansiosa desprovida de qualquer sarcasmo ou defesa. Era assim que ele falava com Clary quando estavam sozinhos. Simon olhou para ela e ela estava olhando para ele com olhos verdes arregalados, roendo a unha do indicador direito conscientemente. Clary, disse Jace novamente, pensei que você estivesse me evitando. Uma onda de irritação passou por Simon. Você é irmão dela. Ele queria gritar pelo telefone. Só isso. Você não é dono dela. Você não tem o direito de soar tão... com o coração partido. Era isso. Apesar dele nunca ter pensado que Jace tivesse um coração para ser partido. Você tem razão, disse afinal, com um tom gelado na voz. Ela ainda está. Aqui é o Simon. Fez-se um silêncio tão longo que Simon ficou imaginando se Jace teria deixado o telefone cair. Alô? Estou aqui. A voz de Jace estava fria e quebradiça como folhas de outono, sem mais nenhuma vulnerabilidade. Se você só está me ligando para conversar, mundano, deve estar mais sozinho do que eu pensei. Acredite em mim, eu não estaria ligando se tivesse... escolha. Estou fazendo isso por Clary. Ela está bem? A voz de Jace continuava fria e quebradiça, porém mais afiada agora, como folhas de outono congeladas com um brilho de gelo sólido. Se aconteceu alguma coisa com ela... Não aconteceu nada. Simon lutou para manter a raiva longe da voz. Tão breve quanto conseguiu. Transmitiu um resumo dos eventos da noite para Jace e o resultante condição de Maya. Jace esperou até que ele acabasse e, em seguida, passou algumas instruções. Simon escutou em um torpor e se viu...
confirmando com a cabeça antes de perceber que, obviamente, Jace não podia vê-lo. Ele começou a falar e notou que estava falando com o silêncio. O outro já tinha desligado. Sem dizer nada, Simon fechou o telefone e o entregou para Clary. Ele está vindo para cá. Ela se inclinou sobre a pia. Agora? Agora. Magnus e Alec vão vir junto. Magnus? Disse ela espantada. Ah, claro. Jace estava na casa de Magnus. Pensei que ele estivesse no instituto, mas é claro que não. Um grito cortante vindo da sala a interrompeu. Ela arregalou os olhos. Simon sentiu os pelos da nuca se arrepiarem. Está tudo bem, disse ele, da maneira mais singela que conseguiu. Luke não machucaria a Maya. Ele a está machucando, não tem escolha, disse Clary. Ela estava balançando a cabeça. É assim que tudo tem sido ultimamente. Ninguém tem escolha? Nunca. Maya gritou novamente e Clary agarrou a borda da pia como se ela própria estivesse com dor. Odeio isso, irritou-se. Odeio tudo isso. Viver assustada, caçada, sempre imaginando quem vai se machucar em seguida. Gostaria de poder voltar para o que era antes. Mas não pode. Nenhum de nós pode, disse Simon. Pelo menos você ainda pode sair durante o dia. Ela olhou para ele com a boca aberta, os olhos arregalados e sombrios. Simon, não quis dizer... Eu sei que não. Ele recuou, sentindo-se como se tivesse algo preso na garganta. Vou ver como eles estão. E por um instante ela pensou em segui-lo, mas deixou a porta da cozinha se fechar sem protestos. Todas as luzes estavam acesas na sala. Maya estava deitada com o rosto cinza no sofá, o cobertor que ele tinha trazido cobrindo até o peito. Ela estava segurando um chumaço de pano contra o braço direito. O pano estava parcialmente ensopado de sangue. Seus olhos estavam fechados. — Cadê o Luke? Perguntou Simon, e em seguida franziu a testa, imaginando se o tom tinha sido rígido demais, exigente demais. Ela parecia péssima, os olhos afundados em vazios cinzentos, a boca contraída de dor. Abriu os olhos e fixou-os nele. — Simon! Expirou. Luke foi lá fora tirar o carro do gramado. Ele estava preocupado com os vizinhos. Simon olhou para a janela, podia ver a luz do farol varrendo a casa, enquanto Luke conduziu o carro para a entrada. — E você? Perguntou ele. Tirou aquelas coisas do braço? Ela fez que sim com a cabeça, entorpecida. — Só estou cansada, sussurrou através dos lábios rachados. E com sede. Vou buscar um pouco de água para você. Havia uma jarra e uma fila de copos no guarda-louça ao lado da mesa de jantar. Simon serviu um copo cheio de líquido tépido e levou para Maya. Estava com as mãos levemente trêmulas e um pouco d'água entornou enquanto ela pegou o copo. Ela estava levantando a cabeça, prestes a dizer alguma coisa. Obrigada, provavelmente, quando seus dedos se tocaram e ela recuou tão rápido que o copo voou. Atingiu a ponta da mesa de centro e se espatifou, derramando água pelo chão de madeira polida. — Maya, você está bem? Ela se encolheu para longe dele, com os ombros pressionados no encosto do sofá, os lábios contraídos e os dentes de fora. Os olhos haviam adquirido um tom amarelo luminoso. Um rosnado baixo veio da garganta dela, o ruído de um cachorro preocupado e acuado. — Maya? Disse Simon novamente, espantado. — Vampiro, rosnou. Ele sentiu a cabeça ir para trás como se ela o tivesse estapeado. — Maya, pensei que você fosse humano, mas você é um monstro, um sanguessuga. — Eu sou humano, quero dizer, eu era humano. Foi transformado há alguns dias. A mente dele flutuava, sentia-se tonto e enjoado, assim como você foi. Jamais se compare a mim. Ela estava sentada, os olhos amarelos e fantasmagóricos ainda nele, examinando-o com nojo. — Eu ainda sou humana, estou viva. Você é uma coisa morta que se alimenta de sangue. — Sangue animal. Só porque não consegue sangue humano ou os caçadores de sombra o queimariam vivo. — Maya, disse ele, e aquele nome em sua boca era meio fúria, meio súplica, e ele deu um passo em direção a ela, que estendeu a mão, fazendo unhas aparecerem como garras, de repente impossivelmente longas. Arranharam-no na bochecha, empurrando-o para trás com a mão no rosto. Começou a escorrer sangue da bochecha até a boca. Ele sentiu o gosto salgado e seu estômago roncou.
Maya estava agachada no braço do sofá agora, com os joelhos para cima, os dedos de garra deixando talhos profundos no veludo cinza. Um rugido baixo saiu da garganta dela e as orelhas se alongaram e encostaram na cabeça. Quando mostrou os dentes, eles eram afiados, não finos como adagas, como os dele, mas caninos fortes, brancos e afiados. Ela tinha deixado cair o pano ensanguentado que estava enrolando o braço, e ele podia ver as perfurações onde os espinhos tinham entrado, o brilho de sangue inchando, escorrendo. Uma dor aguda no lábio inferior disse a ele que os caninos haviam descido. Parte dele queria lutar contra ela, combater e perfurá-la com os dentes, tomar aquele sangue quente. O restante parecia estar gritando. E ele deu um passo para trás e em seguida outro, com as mãos esticadas, como se pudesse contê-la. Ela se contraiu para saltar, exatamente quando a porta da cozinha se abriu e Clary entrou na sala. Ela pulou na mesa de centro, aterrissando tão levemente quanto um gato. Tinha alguma coisa nas mãos, algo que brilhava em branco e prateado quando ergueu o braço. Simon viu que era uma adaga, curvada tão elegantemente quanto a asa de um pássaro, uma adaga que passou pelo cabelo de Maya a milímetros do rosto e afundou até o cabo no veludo cinza. Maya tentou recuar e engasgou. A lâmina tinha atravessado sua manga e ia prender ao sofá. Clary puxou a lâmina de volta. Era uma das lâminas de Luke. No instante em que abriu a porta da cozinha e viu o que estava se passando na sala, ela pegou um atalho até o esconderijo de armas de Luke no escritório. Maya podia estar enfraquecida e doente, mas parecia furiosa o suficiente para matar, e Clary não duvidava das habilidades da licântrope. Mas qual é o problema de vocês? Como que à distância Clary se ouviu falando e a dureza na própria voz espantou. Lobisomens, vampiros, ambos fazem parte do submundo. Lobisomens não machucam pessoas, nem uns aos outros. Vampiros são assassinos. Um deles matou um menino no Hunter's Moon outro dia. Aquilo não foi um vampiro. Clary viu Maya empalidecer com a certeza que trazia na voz. E se vocês pudessem parar de se culpar o tempo todo por cada coisa ruim que acontece no submundo, talvez os Nephilim passassem a levá-los a sério e começassem a fazer alguma coisa a respeito. Ela se voltou para Simon. Os cortes horríveis na bochecha dele já estavam se curando e formando linhas vermelho-prateadas. Você está bem? Estou. A voz dele, mal, era audível. Ela podia ver a dor que tinha nos olhos, e por um instante lutou contra o impulso de chamar Maya de uma série de nomes de caráter impublicável. Tudo bem. Clary se voltou novamente para a licântrope. Você tem sorte por ele não ser tão intolerante quanto você, ou eu reclamaria com a clave e faria todo o bando pagar pelo seu comportamento. Maya se arrepiou. Você não entende. Vampiros são o que são porque estão infectados com energias demoníacas. Licântropes também, disse Clary. Posso não saber muito, mas isso eu sei. Mas é esse o problema. As energias demoníacas nos transformam, nos fazem diferentes. Pode chamar de doença ou do que quiser, mas os demônios que criaram os vampiros e os demônios que criaram os lobisomens vêm de espécies que guerreiam entre si. Detestavam uns aos outros, então esse ódio está no nosso sangue também. Não podemos evitar. Os lobisomem e vampiro nunca serão amigos por causa disso. Ela olhou para Simon. Os olhos brilhavam de raiva e mais alguma coisa. Você vai começar a me odiar em breve, disse ela. Vai odiar Luke também? Não vai conseguir controlar. Odiar o Luke? Simon ficou cinza. Mas antes que Clary pudesse tranquilizá-lo, a porta da frente se abriu. Ela olhou em volta, esperando Luke, mas não era ele, era Jace. Estava todo de preto, 2 lâminas. Serafim presas no cinto que tinha nos quadris. Alec e Magnus vinham logo atrás. Magnus vestia uma capa longa que ondulava e parecia ter sido decorada com pedaços de vidro quadrado, quebrado. Com a precisão de um laser, os olhos dourados de Jace se fixaram imediatamente em Clary. Se ela achava que ele poderia estar arrependido, preocupado ou até envergonhado depois do que se passara, estava errada. Ele parecia apenas furioso. O que? Disse ele com irritação aguda e proposital. Você pensa que está fazendo?
Clary olhou para si mesma. Ainda estava empoleirada na mesa de centro com a faca nas mãos. Ela lutou contra o impulso de escondê-la. Tivemos um incidente, mas eu já resolvi. Sério? A voz de Jace destilava sarcasmo. Você por acaso sabe usar uma faca? Clarissa, sabe? Sem fazer um buraco em você mesmo ou em qualquer outro inocente? Eu não machuquei ninguém, Clary disse entre dentes. Ela esfaqueou o sofá, disse Maya com a voz seca, fechando os olhos. Ainda estava com as bochechas rubras de febre e raiva, mas o restante do rosto estava surpreendentemente pálido. Simon olhou preocupado para ela. Acho que ela está piorando. Magnus limpou a garganta quando Simon não se moveu e ele falou. Saia do caminho, mundano. Seu tom era de irritação extrema. Ele empurrou a capa para trás enquanto avançava pela sala, para onde Maya estava no sofá. Suponho que seja minha paciente, perguntou, olhando para ela através de cílios que brilhavam com purpurina. Maya o encarou com olhos desfocados. Sou Magnus Ben. Ele prosseguiu em tom tranquilizador, esticando as mãos cheias de anéis. Faíscas azuis haviam começado a dançar entre eles como bioluminescência, dançando em água. Sou o feiticeiro que está aqui para curá-la. Não disseram que eu estava a caminho? Eu sei quem você é, mas... E Maya parecia entorpecida. Você parece tão brilhante. Alec emitiu um ruído que se parecia muito com uma risada sufocada por uma tosse enquanto as mãos finas de Magnus teciam uma cortina azul brilhante de mágica ao redor da menina licântrope. Jace não estava rindo. Onde está Luke? Perguntou. Lá fora, respondeu Simon. E ele estava tirando a picape do gramado. Jace e Alec trocaram um rápido olhar. Engraçado, disse Jace. Ele não parecia entretido. Não o vi quando estávamos subindo as escadas. Uma leve onda de pânico se desenrolou como uma folha no peito de Clary. Vocês viram a picape dele? Eu vi, disse Alec. Estava na entrada, com as luzes apagadas. Com isso, até Magnus, concentrado em Maya, levantou o olhar. Através da rede de encanto que havia tecido ao redor de si e da menina licântrope, suas feições pareciam borradas e indistintas, como se estivesse olhando para eles através da água. Não estou gostando disso, disse ele, a voz soando oca e distante. Não depois de um ataque Drevak, e eles andam em bandos. Jace já pegava uma das lâminas Serafim. Eu vou verificar. Alec, fica aqui e mantenha a casa em segurança. Clary pulou da mesa. Eu vou com você. Não vai, não. Ele se dirigiu à porta sem olhar para trás para ver se ela estava vindo. Ela partiu em velocidade e se jogou entre ele e a porta da frente. Pare! Por um instante ela achou que ele fosse continuar andando mesmo que tivesse que atravessá-la, mas ele parou a alguns centímetros dela, tão próximo que ela podia sentir o hálito dele no cabelo quando falou. Eu vou derrubar você se for preciso, Clarissa. Pare de me chamar assim. Clary, ele disse em voz baixa, e o som do nome dela, na boca de Jace, era tão íntimo que ela sentiu um calafrio percorrendo a espinha. O dourado nos olhos dele tinha se tornado duro, metálico. Ela imaginou por um instante se ele iria realmente pular em cima dela, como seria se a atingisse, a derrubasse e até a segurasse pelos pulsos. Lutar para ele como sexo para outras pessoas. A simples ideia de que ele a tocasse daquele jeito levou sangue às bochechas dela em uma onda quente. Ela falou por cima da falta de ar que prendia sua voz. Ele é meu tio, não seu... Um humor selvagem passou pelo rosto dele. Qualquer tio seu é um tio meu, querida irmã, disse. E ele não tem relação de sangue com nenhum de nós. Jace, além disso, não tenho tempo para marcá-la, disse, os olhos dourados, preguiçosos, examinando-a. E tudo que você tem é essa faca. Não vai servir para muita coisa se estivermos lidando com demônios. Ela jogou a faca na parede ao lado da porta, com a ponta na frente, e foi recompensada com um olhar de surpresa no rosto dele. E daí? Você tem 2 lâminas, Serafim, me dê uma. Oh, pelo amor de... Era Simon, com as mãos nos bolsos, os olhos queimando como carvão no rosto pálido. Eu vou. Simon, não, disse Clary. Pelo menos não estou perdendo meu tempo aqui flertando enquanto não sabemos o que aconteceu com Luke. Ele gesticulou para ela sair da frente da porta. Jace contraiu os lábios. Vamos todos. Para a surpresa de Clary,
Ele tirou uma lâmina serafim do cinto e a entregou a ela. Pegue. Qual é o nome dela? Perguntou, afastando-se da porta. Nakir. Clary havia deixado o casaco na cozinha e o ar frio que vinha do East River penetrou a blusa fina dela assim que saiu na varanda. Luke, chamou. Luke. A picape estava parada na entrada, com uma das portas abertas. A luz no teto estava acesa, emitindo um brilho fraco, e Jace franziu o senho. A chave está na ignição, o carro está ligado. Simon fechou a porta atrás deles. Como você sabe? Estou ouvindo. Jace olhou para ele, sem entender. E você também conseguiria se tentasse. Chupa sangue. Ele desceu a escada e um riso fraco se perpetuou atrás dele com o vento. Acho que gostava mais de mundano do que de chupa-sangue, resmungou Simon. Com ele você não pode escolher o seu apelido ofensivo preferido. Clary apalpou o bolso da calça jeans até os dedos encontrarem uma pedra fria e lisa. Ela levantou a luz enfeitiçada na mão, o brilho raiando entre os dedos como a luz de um sol em miniatura. Vamos? Jace tinha razão. A picape estava ligada. Clary sentiu o cheiro de exaustor enquanto se aproximavam. O coração afundando. Luke jamais teria deixado a porta aberta e a chave na ignição, a não ser que alguma coisa tivesse acontecido. Jace estava rodeando a picape, com a testa franzida. Traga a luz enfeitiçada mais para perto. Ele se ajoelhou na grama, passando os dedos levemente sobre ela. De um bolso interno sacou um objeto que Clary reconheceu. Um pedaço liso de metal, com símbolos delicados em toda a extensão. Um sensor. Jace o passou sobre a grama e ele emitiu uma série de cliques altos como um contador. Jaeger, alucinado. Definitivamente, ação demoníaca. Estou captando rastros pesados. Não podem ser restos do demônio que atacou a Maia? Perguntou Simon. Os níveis estão altos demais. Mais de um demônio passou por aqui hoje à noite. Jace se levantou, sério. Talvez vocês dois devessem entrar. Mandem Alec vir até aqui. Ele já lidou com coisas assim antes. Jace. Clary estava furiosa outra vez. Ela se interrompeu quando algo capturou seu olhar. Era um pequeno movimento do outro lado da rua, perto da margem de cimento do East River. Havia algo se movimentando enquanto um gesto capturou a luz, algo rápido demais, alongado demais para ser humano. Clary esticou o braço apontando. Veja, perto da água. O olhar de Jace seguiu o dela e ele respirou fundo. Em seguida estava correndo e eles estavam correndo atrás, sobre o asfalto da Kent Street e na grama que ladeava a água. A luz enfeitiçada sacudia na mão de Clary enquanto ela corria, iluminando partes da margem do rio com uma luz casual. Um pedaço de grama aqui, uma saliência de concreto que quase a fez tropeçar, uma pilha de lixo e vidro quebrado, e então, ao chegarem perto da água, a figura contorcida de um homem. Era Luke. Clary percebeu instantaneamente, apesar de as duas formas escuras e corcundas agachadas sobre ele estarem bloqueando o rosto dele da visão. Ele estava de costas, tão perto da água que por um instante de pânico ela imaginou se as criaturas o estavam prendendo embaixo, tentando afogá-lo. Em seguida recuaram, sibilando através de bocas perfeitamente circulares e sem lábios, e ela viu que a cabeça dele estava apoiada na margem. Seu rosto estava cinza e sem energia. Demônios Raum, sussurrou Jace. Os olhos de Simon estavam arregalados. São os mesmos que atacaram a Maia? Não, esses são muito piores. Jace fez um gesto para que Simon e Clary ficassem atrás dele. Vocês dois, fiquem para trás. Ele ergueu a lâmina serafim. Israfiel! Gritou, e houve uma onda quente repentina de luz. Jace saltou para a frente, atacando o demônio mais próximo com sua arma. Sob a luz da lâmina serafim, a aparência do demônio era desagradavelmente visível. Branco, pele com escamas, um buraco negro como boca, olhos protuberantes como os de um sapo e braços, que se transformavam em tentáculos onde deveria haver mãos. Estava atacando com aqueles tentáculos, golpeando-os na direção de Jace com incrível velocidade. Mas Jace foi mais rápido. Ouviu-se uma espécie de estalo horrível quando Israfiel penetrou o pulso do demônio e o membro tentacular voou pelo ar. A ponta do tentáculo caiu ao pé de Clary, ainda se mexendo. Era branco cinzento com sugadores vermelhos nas pontas. Dentro de cada sugador havia uma camada de pequenos dentes afiados como agulhas. Simon fez um ruído de ânsia.
Clary estava inclinada a concordar. Ela chutou a massa de tentáculos espasmódicos, fazendo-o rolar pela grama suja. Quando levantou os olhos, viu que Jace havia derrubado o demônio ferido e eles estavam lutando nas pedras da beira do rio. O brilho da lâmina serafim projetava arcos de luz pela água, enquanto ele se contorcia e girava para evitar os tentáculos restantes da criatura. Sem falar no sangue preto que jorrava do pulso cortado. Clary hesitou. Deveria correr para Luke ou ajudar Jace? E naquele instante de hesitação ouviu Simon gritar: "Clary, cuidado!" E ela girou e viu que o segundo demônio a atacava. Não havia tempo para alcançar a lâmina serafim no cinto, nem tempo para lembrar o nome e gritá-lo. Ergueu as mãos e o demônio a atingiu, empurrando-a para trás. Ela caiu com um grito, chocando-se dolorosamente contra o solo desigual. Tentáculos escorregadios tocaram sua pele. Um se enrolou no braço dela, apertando dolorosamente, o outro atacou para a frente, enrolando-se na garganta. Ela agarrou o pescoço freneticamente, tentando puxar o membro flexível para longe da traqueia. Seus pulmões já estavam doendo e ela chutou e girou. De repente a pressão sumiu. A coisa não estava mais nela, inspirou o oxigênio com um ruído de assobio e rolou para ficar de joelhos. O demônio estava semi-agachado, encarando-a com olhos negros e sem pupilas, preparando-se para atacar novamente. Ela agarrou a lâmina e gritou: "Nakir!" E uma lança de luz partiu de seus dedos. Nunca tinha segurado uma faca de anjo antes. O cabo tremia e vibrava na mão, parecia viva. "Nakir!" gritou, levantando-se, cambaleante, com a lâmina esticada e apontada para o demônio Raum. Para sua surpresa, o demônio chegou para trás, os tentáculos se retraindo, quase como se estivesse, mas isso não era possível, com medo dela. Viu Simon correndo em direção a ela com um objeto que parecia um cano de aço na mão. Atrás dele, Jace estava se ajoelhando. Ela não podia ver o demônio com o qual ele estava lutando, talvez o tivesse matado. Quanto ao segundo demônio Raum, estava com a boca aberta, emitindo um ruído gritado e aflito, como um uivo monstruoso. Abruptamente ele se virou e, agitando os tentáculos, correu em direção ao rio e pulou. Um jato de água escura espirrou para cima e em seguida o demônio desapareceu, sumindo sob a superfície do rio, sem que nem mesmo um conjunto de bolhas marcasse o lugar onde havia submergido. Jace chegou ao lado dela exatamente quando o demônio sumiu. Ele estava curvado, arfando, sujo de sangue preto de demônio. "O que aconteceu?" perguntou ele entre arquejos. "Eu não sei", admitiu Clary. "Ele me atacou. Tentei lutar, mas foi rápido demais e depois simplesmente me soltou. Como se tivesse visto alguma coisa que o assustou." "Você está bem?" Era Simon, parando na frente dela, sem ofegar. Ele não respirava mais, ela lembrou a si mesma, mas ansioso, agarrando um pedaço longo de cano na mão. "Onde você arrumou isso?" perguntou Jace. "Arranquei da lateral de um posto de telefone." Simon parecia surpreso com a lembrança. "Acho que se consegue fazer tudo com aquela carga de adrenalina." "Ou quando se tem a força profana dos amaldiçoados", disse Jace. "Ah, calem a boca, vocês dois!" irritou-se Clary, conquistando um olhar martirizado de Simon e um confuso de Jace. Ela passou pelos dois, indo em direção à margem do rio. "Ou já se esqueceram de Luke?" Luke continuava inconsciente, mas respirando. Ele estava tão pálido quanto Maya estivera, e tinha a manga rasgada no ombro. Quando Clary afastou o tecido manchado de sangue da pele dele, trabalhando com o máximo cuidado possível, viu que no ombro havia um agrupamento de ferimentos vermelhos e circulares, onde um tentáculo o tinha atingido. Cada um liberando uma mistura de sangue e fluido escurecido. Respirou fundo. "Temos que levá-lo para dentro." Magnus estava esperando por eles na varanda da frente quando Simon e Jace chegaram, carregando Luke pelas escadas. Tendo terminado de tratar Maya, Magnus a tinha colocado na cama do quarto de Luke, então eles deitaram Luke no sofá onde ela estivera para que Magnus pudesse trabalhar nele. "Ele vai ficar bem?" perguntou Clary, andando impaciente em volta do sofá enquanto Magnus invocava um fogo azul que brilhava entre suas mãos. "Ele vai ficar bem. Veneno Raum é um pouco mais complexo do que picada de Drevak, mas nada de que eu não dê conta." Magnus gesticulou para que ela se afastasse. "Contanto que você saia e me deixe trabalhar." Relutantemente, ela sentou em uma poltrona.
Jace e Alec estavam perto da janela com as cabeças próximas. Jace gesticulava com as mãos. Ela imaginou que ele estivesse explicando o que havia acontecido com os demônios. Simon, parecendo desconfortável, estava apoiado na parede ao lado da porta da cozinha. Parecia perdido em pensamentos, sem querer olhar para o rosto enfraquecido e cinza e para os olhos afundados de Luke. Clary deixou os próprios olhos repousarem em Simon, analisando como ele aparentava ser ao mesmo tempo muito familiar e muito estranho. Sem os óculos, seus olhos pareciam 2 vezes maiores e muito escuros, mais pretos do que castanhos. A pele era pálida e lisa como mármore branco, marcada com veias mais escuras nas têmporas e nas maçãs do rosto, saltadas e angulares. Até o cabelo parecia mais escuro em contraste com o branco da pele. Ela se lembrava de ter olhado para a multidão no hotel de Rafael, imaginando por que não parecia ver vampiros feios ou pouco atraentes. Talvez houvesse alguma regra sobre não transformar em vampiros aqueles que não fossem fisicamente encantadores. Fora o que pensara na época, mas agora se perguntava se o vampirismo em si não seria transformador, alisando peles marcadas, acrescentando cor e brilho a olhos e cabelos. Talvez fosse uma vantagem evolucionária da espécie. Boa aparência física só podia tornar mais fácil para os vampiros atrair as presas. Ela percebeu então que Simon a encarava de volta com os olhos arregalados, despertando do devaneio. Virou-se e viu Magnus se levantando. A luz azul não estava mais lá, os olhos de Luke ainda estavam fechados. Mas a pele não tinha mais o tom cinzento, feio, e a respiração era profunda e regular. Ele está bem, exclamou Clary, e Alec, Jace e Simon foram apressados para olhar. Simon tomou a mão de Clary e ela entrelaçou os dedos nos dele, satisfeita pelo apoio. Então ele vai viver? Perguntou Simon, enquanto Magnus se sentava no braço da poltrona mais próxima. Ele parecia exausto, esgotado e azulado. Tem certeza? Sim, tenho certeza, disse Magnus. Sou magnífico feiticeiro do Brooklyn, sei o que estou fazendo. Ele voltou os olhos para Jace, que tinha acabado de dizer alguma coisa para Alec, baixo demais para que o restante deles ouvisse. O que me faz lembrar, prosseguiu Magnus, parecendo rígido. Clary nunca o tinha escutado soar rígido antes. Que não sei exatamente o que vocês pensam que estão fazendo, me chamando cada vez que um de vocês tem uma unha encravada que precisa ser cortada. Como magnífico feiticeiro, o meu tempo é valioso. Existem vários feiticeiros menores que ficariam felizes em realizar trabalhos para vocês por uma taxa muito mais baixa. Clary piscou, surpresa. Você vai nos cobrar? Mas Luke é um amigo. Magnus puxou um cigarro azul fino do bolso da camisa. Não é amigo meu, disse ele. Eu só estive com ele nas poucas ocasiões em que a sua mãe o trouxe junto quando precisava renovar seus feitiços de memória. Ele passou a mão na ponta do cigarro, que acendeu com uma chama multicolorida. Você achou que eu estava ajudando por bondade do meu coração? Ou eu sou o único feiticeiro que você conhece? Jace ouviu o breve discurso com uma fúria latente transformando a cor de seus olhos de âmbar para dourado. Não, disse ele, mas você é o único feiticeiro que conhecemos que está namorando um amigo nosso. Por um instante todos o encararam. Alec, por favor, Magnus atônito de raiva e Clary e Simon com surpresa. Foi Alec quem falou primeiro, a voz tremendo. Por que você diria uma coisa dessas? E Jace pareceu perplexo. Que coisa? Que eu estou namorando? Que nós estamos... Não é verdade, disse Alec, a voz subindo e descendo diversas oitavas enquanto ele lutava para controlá-la. Jace olhou firmemente para ele. Eu não disse que ele estava namorando você, mas é engraçado que você tenha entendido exatamente o que eu estava pensando, não? Não estamos namorando, repetiu Alec. Ah, disse Magnus, então você é tão amigável daquele jeito com todo mundo? Magnus. Alec olhou suplicante para o feiticeiro. Magnus, no entanto, parecia já ter aturado bastante. Ele cruzou os braços sobre o peito e se inclinou para trás em silêncio, encarando a cena diante de si com olhos semicerrados. Alec voltou-se para Jace. Você não... Começou. Quer dizer, você não poderia pensar... Jace estava balançando a cabeça, confuso. O que eu não entendo é você se esforçar desse jeito para esconder a sua relação com Magnus, quando até parece que eu me importaria se você me contasse a respeito.
Se ele queria que essas palavras fossem de conforto, ficou claro que não eram. Alec ficou cinza pálido e não disse nada, e Jace voltou-se para Magnus. Ajude-me a convencê-lo, disse, de que realmente não ligo. Ah, disse Magnus baixo, acho que quanto a isso ele acredita em você. Então não. E o rosto de Jace era puro espanto, e por um instante Clary viu a expressão de Magnus e percebeu que ele estava fortemente tentado a responder. Movida por uma pena precipitada de Alec, ela tirou a mão da de Simon e disse, Jace, chega, deixe para lá. Deixe o quê para lá? Perguntou Luke. E Clary girou e o viu sentado no sofá, contraindo-se um pouco de dor, mas fora isso parecendo bastante saudável. Luke! Ela correu para o lado do sofá, considerou a possibilidade de abraçá-lo, mas viu como ele estava segurando o braço e decidiu não fazê-lo. Você se lembra do que aconteceu? Na verdade, não. Luke passou a mão no rosto. A última coisa de que me lembro foi de ter saltado da picape. Alguma coisa me atingiu no ombro e me jogou para o lado. Eu me lembro da dor mais incrível. De qualquer forma, devo ter desmaiado depois disso. Em seguida, ouvi 5 pessoas gritando. O que aconteceu, afinal? Nada. Entoaram Clary, Simon, Alec, Magnus e Jace, em uma consonância surpreendente e que provavelmente jamais voltaria a se repetir. Apesar da óbvia exaustão, as sobrancelhas de Luke se ergueram. Mas entendo, foi tudo o que respondeu. Como Maya ainda estava dormindo no quarto de Luke, ele anunciou que ficaria bem no sofá. Clary ofereceu a cama no quarto dela, mas ele se recusou a aceitar. Desistindo de insistir, ela foi para o corredor estreito pegar lençóis e cobertores no armário. Estava arrastando um edredom de uma prateleira mais alta quando sentiu alguém atrás de si. Clary girou, derrubando o cobertor que estava segurando em uma pilha macia a seus pés. Era Jace. Sinto muito por ter assustado você. Tudo bem. Ela se curvou para pegar o cobertor de volta. Na verdade, não sinto muito, disse ele. Foi o máximo de emoção que vi em você em dias. Há dias que não me vê. E de quem é a culpa? Eu liguei, você não atende o telefone e não é como se eu pudesse vir te ver. Estive na prisão, caso tenha se esquecido. Não exatamente na prisão. Ela tentou soar leve enquanto se levantava. Você tem Magnus para te fazer companhia e Gilligan's Island. Jace sugeriu que o elenco de Gilligan's Island poderia fazer alguma coisa anatomicamente improvável com eles mesmos. Clary suspirou. Você não deveria estar indo com Magnus? A boca dele se contraiu e ela viu algo quebrar em seu olhar, um esboço de dor. Mal pode esperar para se livrar de mim? Não. Ela abraçou o cobertor e olhou para as mãos dele sem conseguir olhá-lo nos olhos. Os dedos esguios eram marcados e lindos, como a listra branca fraca onde costumava usar o anel Morgenstern no indicador direito. O desejo de tocá-lo era tão forte que ela queria soltar os cobertores e gritar. Quero dizer, não é isso, eu não te odeio, Jace. Eu também não te odeio. Ela olhou para ele aliviada. Fico feliz em ouvir isso. Gostaria de conseguir odiá-la, disse ele. E a voz era suave, a boca curvada em um meio sorriso despreocupado, os olhos doentes de tristeza. Quero odiar, tento odiar, seria muito mais fácil se odiasse. Às vezes acho que odeio e depois quando te vejo eu... As mãos de Clary estavam dormentes com a força com que agarrava o cobertor. E você o quê? O que você acha? Jace balançou a cabeça. Porque eu tenho que te contar tudo sobre como me sinto se você nunca me conta nada. É como dar com a cabeça na parede, só que se pelo menos eu estivesse batendo com a cabeça na parede, poderia parar. E os lábios de Clary estavam tremendo com tanta violência que ela teve dificuldade para falar. Você acha que é fácil para mim? Perguntou. Você acha... Clary. Era Simon, entrando no corredor com aquela nova graciosidade silenciosa, ele dando um susto tão grande que ela derrubou o cobertor outra vez. Ela virou de lado, mas não rápido o suficiente para esconder dele a expressão, o olhar que entregava tudo. Entendi, disse ele depois de uma longa pausa. Desculpe por interromper. Ele sumiu novamente para a sala, deixando Clary olhando para ele através de uma lente trêmula de lágrimas. Droga! Ela olhou para Jace. Qual é o seu problema? Disse ela com mais crueldade do que pretendia. Por que você tem que estragar tudo? Ela jogou o cobertor para cima dele e correu atrás de Simon. Ele já havia saído pela porta da frente. Ela o alcançou na varanda, deixando a porta bater atrás de si. Simon, para onde você está indo? Ele se virou quase relutante.
Para casa. Já está tarde. Eu não quero ficar preso aqui com o sol nascendo. Como o sol só nasceria dali a muitas horas, Clary interpretou aquilo como uma desculpa esfarrapada. Você sabe que é muito bem-vindo para passar a noite aqui e dormir durante o dia se quiser. Evitar a sua mãe. Pode dormir no meu quarto. Não acho uma boa ideia. Por que não? Não estou entendendo. Por que você está indo embora? E ele sorriu. Era um sorriso triste com mais alguma coisa. Sabe qual é a pior coisa que eu consigo imaginar? Ela piscou. Não confiar em alguém que eu amo. Ela botou a mão na manga dele, que não se afastou, mas tampouco respondeu ao toque. Você está falando? Estou, disse ele, sabendo o que ela estava prestes a perguntar. Estou falando de você. Mas você pode confiar em mim. Eu achava que podia, mas tenho a sensação de que você prefere sofrer por alguém com quem nunca vai poder ficar do que tentar ficar com alguém que pode. Não havia propósito em fugir. Só preciso de tempo, disse ela. Só preciso de um tempo para superar tudo. Mas não vai me dizer que eu estou errado, vai? Os olhos estavam muito arregalados e escuros sob a fraca luz da varanda. Não dessa vez. Não dessa vez. Sinto muito. Não sinta. E ele se virou para longe dela e da mão estendida, indo em direção aos degraus. Pelo menos é a verdade. Mesmo que isso não seja de muito consolo. E ela colocou as mãos nos bolsos e assistiu enquanto ele se afastava até ser engolido pela escuridão. No fim das contas, Magnus e Jace não estavam indo embora. Magnus queria passar mais algumas horas na casa para se certificar de que Maya e Luke estavam se recuperando conforme o esperado. Após alguns minutos de conversa desconfortável com Magnus entediado, enquanto Jace, sentado no banco de piano de Luke, estudando meticulosamente uma pauta musical, a ignorava, e Clary decidiu ir dormir mais cedo. Mas o sono não veio, e ela podia ouvir o som suave do piano sendo tocado por Jace, mas não era isso que a mantinha acordada. Estava pensando em Simon indo para uma casa que não parecia mais sua, no desespero na voz de Jace quando disse "quero odiar", e em Magnus que não contara a verdade a Jace, que Alec não queria que ele soubesse sobre a relação dos dois, porque ainda era apaixonado por ele. Pensou na satisfação que Magnus teria tido ao dizer as palavras em voz alta, mostrar a verdade, e no fato de que não as tinha dito, permitindo que Alec prosseguisse com a mentira e o fingimento, porque era o que Alec queria, e Magnus gostava o suficiente dele para conceder-lhe isso. Talvez fosse verdade o que a rainha se lhe dissera, afinal, o amor transformava as pessoas em mentirosas.